Eu não sei se você chegou a acompanhar as manifestações ontem nos Estados Unidos, embora eu tenha feito um vídeo aqui para vocês, 2 ou 3 vídeos na sequência, uma interrupção no meio ali, mas quase que na sequência, mostrando como que seria complicada a visita do Netanyahu aos Estados Unidos. Isso está acontecendo ainda, ele não saiu dos Estados Unidos, não deixou a nação norte-americana, porque tem um encontro hoje com provavelmente o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que vai voltar à presidência, o que tudo indica, pelo menos as últimas pesquisas, né, Donald Trump vai vencer a eleição. Inclusive, olha só, uma observação, todos os tubarões dos democratas já apoiaram, ofereceram apoio público a Kamala Harris. Obviamente que essa foi uma imposição, foi de cima para baixo. Embora os analistas políticos dos democratas dizem que foi de baixo para cima, que ela tenha conquistado isso democraticamente com o tempo, é óbvio que foi o oposto. Se ela sabia da condição do Biden e ainda assim omitiu da nação, e esse é o argumento do Trump, ela omitiu da nação, a condição cognitiva, o problema mental do Joe Biden, e ele renunciou, logo ela também mentiu para o país. Porque se ela mentiu sobre a condição do atual presidente e líder da chapa, então candidato à reeleição, sobre o que mais ela poderá mentir? Sobre qualquer outra coisa. Este é o argumento do Donald Trump. Então, apesar da decisão dos tubarões, grandes doadores dos democratas, de endossarem a Kamala Harris, o Barack Obama não o fez. Dos grandes democratas, o único grande democrata, que inclusive foi presidente, e não apoiou Kamala Harris, foi quem? Barack Obama. Estou falando isso para vocês já há um tempo, que este senhor, ex-presidente, era o que estava fazendo força nos bastidores, minando o Joe Biden para que ele pudesse sair. E a questão é, o que Joe Biden tinha, de fato, a família tinha na mão, que estava segurando a sua candidatura até os 45 do segundo tempo. Né, brincadeira aqui à parte, porque na 45, mais de 100 dias para a eleição. Só para convenção realmente, né, realmente 45 do segundo tempo. Então, Joe Biden tinha um grande trunfo. Mas o Benjamin Netanyahu, ele vai se encontrar com o Donald Trump, possível vencedor da eleição. Possivelmente, né, ao que tudo indica. E o Barack Obama não apoiou Kamala Harris, matéria do New York Post, diz assim, Barack Hussein Obama não ofereceu apoio público a Kamala Harris porque sondagens revelam que ele sabe que Kamala Harris não tem força para vencer o Trump. Então, diante deste fato da Kamala Harris não ter força suficiente para vencer o Trump, ele não apoiou Kamala Harris. Vai muito além disso, mas sabemos que isso também é um fator. Eleição não é somente proposta, não é somente força política, mas é o marketing que se faz, é o nome, é a imagem que se construiu, né? Política é muito a imagem construída, é o personagem construído. Trump é um grande personagem, né? Além de sua história, e assim como outros políticos, o próprio Obama foi um personagem construído no progressismo, né? Da comunidade negra, do apoio ao social, né? Um socialismo democrata, para os mais pobres, etc., para os imigrantes, aos negros. Então construiu-se esse personagem que cresceu, Kamala Harris, a mulher, aspas, todas as aspas, negra, né, ali, defesa da mulher, o direito das mulheres, a equidade, barará, toda a mantra da agenda mundial. Então Barack Obama diz que ela não tem força, ou seja, ela não é esse personagem, ela não tem essa força de marketing, ela não tem esse poder aglutinador, né. Bom, enfim, o assunto central aqui, e eu vou ser rápido, é o seguinte, o Netanyahu vai se encontrar com o Trump lá em Mar-a-Lago, sua mansão na Flórida, né, tão conhecida mansão na Flórida. Obviamente, dali vai ser registrado e vai ser divulgado, o Trump vai usar na sua campanha, e o Netanyahu, como eu falei para vocês, ele sabe que ele é o primeiro-ministro mais odiado da história de Israel, por ser um conservador, e eu não morro de amores por Netanyahu, e assim como por nenhum outro político. Meu papel aqui é na análise, né, fica somente na análise. Mas ele sabe muito bem que teve o apoio de Trump e o que não teve na história de nenhum outro democrata. Trump simplesmente ele transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Trump é o cara dos acordos de paz. Israel normalizou com
com vários países, inclusive ia normalizar com a Arábia Saudita, se não fosse a pressão dos democratas, utilizando o Hamas, utilizando o Hezbollah, utilizando o próprio Irã, contra o próprio Estados Unidos e Israel. Né? Então, vocês sabem muito bem isso. Então, o Trump é o cara para Israel já até cunhou uma moeda, como se ele fosse um libertador e tudo mais, né? Trazendo aí uma áurea escatológica muito grande sobre esse assunto. Então, o Netanyahu vai se encontrar lá. Só que, quando a gente vê que a visita do Netanyahu revelou as células extremistas, anti-américas, anti-América, anti-Deus, anti-pátria, anti-nacionalismo, anti-ocidente, no terreno ocidental, no solo americano, você percebe que o George Soros fez um excelente trabalho. Você percebe que as fundações do Clinton, do Gates, todas essas fundações, que a BlackRock fez um grande trabalho, né? Que essas agências que atuam para desconstruir os valores da sociedade ocidental fizeram um ótimo trabalho preparando o mundo para romper com sua fé, com o seu Deus, com seus valores, com seus pais, e estarem abertos a essa agenda que prepara o mundo para o anticristo. O que nós vimos ontem, o que eu vi ontem acompanhando aqui, todas as férias curtas com a minha família, e acompanhando os noticiários, sempre numa oportunidade gravando um conteúdo para vocês. Eu vi bandeiras do Hamas sendo hasteada nos Estados Unidos, simplesmente em Washington. Os caras ergueram as bandeiras, quebraram, entraram em conflito, em confronto físico com os policiais. Mas esses aqui são jovens buscando equidade, liberdade, altruísmo, amor. Não são terroristas, ditadores, extrema-direita, né? Não são. Isso aí são só os conservadores, certo? Lá nos Estados Unidos são o pessoal do Janeiro 6. Aqui no Brasil é o pessoal do 8 de janeiro. Isso aí são terroristas, extremistas, gente do ódio. Até o Nicolás Maduro entrou no discurso bolsonarista, segundo a mídia de esquerda. É uma loucura, né? É uma loucura isso. Mas estes jovens, quando queimam a bandeira dos Estados Unidos, quando eles picham, o que picharam, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou parar de falar e mostrar. Olha aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ler. Vai estar ao contrário. Diz assim: Hamas is coming. Hamas está vindo. Quando eles picham monumentos que enaltecem o orgulho patriótico norte-americano, os valores altruístas, os valores nacionalistas, quando eles erguem isso, mostra que um grande evento, que é chamado de evento de Cisne Negro, que foi reportado inclusive lá naquele Deixa o Mundo para Trás dos Obamas, que inclusive analista político em cadeia nacional falou: olha, os Estados Unidos está se preparando, nós temos que nos preparar para um evento extremo, que é um evento de Cisne Negro, né? É um grande acontecimento, exemplo do 11 de setembro, e por aí vai, tem que se preparar para isso. Então quando você vê a juventude hasteando a bandeira da Palestina e a bandeira do Hamas em praça pública, você percebe que é muito além de uma juventude buscando seu espaço no mundo e se rebelando naturalmente contra os pais. É um movimento político ideológico orquestrado para acabar com as bases da nação. Os vídeos, eles são... Bom, aqui, ó, um pedacinho para vocês só. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Dá uma olhada essa imagem aqui ampliada, ó. Viram a bandeira? Isso é um vídeo, eu não vou mostrar o vídeo aqui para a gente não ter nenhum problema quanto ao algoritmo, etc. Sabe o que eu lembro? Quando eu vejo bandeiras como essas, os caras subindo no mastro, retirando a bandeira norte-americana, queimando a bandeira norte-americana. Eu lembro das vezes que eu fui aos Estados Unidos, você vê nas casas o orgulho norte-americano, o orgulho patriótico, a causa altruísta, uma nação que prima pela liberdade, a polícia do mundo, o garantidor da ordem e a democracia do mundo. Olha a que ponto eles levaram essa nação. Eu lembro de uma coisa. Por acaso, vocês recordam, eu comentei sobre isso aqui, de um vídeo de 1965, na verdade foi uma transmissão de rádio, e eu concluo agora, de 1965, de Paul Harvey. E se eu fosse o diabo? Paul Harvey fez esse discurso, e se eu fosse o diabo? E isso viralizou no mundo. Quando a gente olha essas manifestações
que são apoiadas pelas organizações dos globalistas, pelos fundos de investimentos, pelos filantrocapitalistas, quando você vê a juventude que se tornou, como o próprio Netanyahu disse, um idiota útil do Irã, quando você vê a juventude dada a destruir quem garante a liberdade em nome da liberdade, os caras levantando uma bandeira ali, GAY pela Palestina. Só que lá na Palestina eles não podem ser isso, né? Homem com homem, mulher com mulher, não podem. Então o pessoal do arco-íris pela Palestina, eles conseguiram bagunçar a cabeça da juventude a esse ponto. Mas se você lembrar dessa transmissão do Paul Harvey, lá de 65, diz: e se eu fosse o diabo, se eu fosse o príncipe das trevas, gostaria de engolir o mundo inteiro na escuridão. Eu teria 1/3 de seus imóveis, e 4/5 de sua população, mas não ficaria feliz até ter apreendido a maçã mais madura da árvore. Então, eu me estabeleceria o necessário para assumir os Estados Unidos. Eu subverteria as igrejas primeiro. Começaria por uma campanha de sussurros, com uma sabedoria da serpente. Eu sussurraria para você enquanto sussurrava para Eva: faça o que você quiser. Para os jovens eu sussurraria: a Bíblia é um mito. Os convenceria de que o homem criou Deus, em vez do contrário. Eu confiaria que o ruim é bom e que o bom é quadrado. E o velho eu ensinaria a orar depois de mim. Pai nosso que arde em Washington. Então eu me organizaria, eu educaria os atores sobre como tornar a literatura lúgua, emocionante, para qualquer outra coisa que parecesse sem brilho e desinteressante. Eu ameaçaria a TV com filmes mais sujos e vice-versa. Eu pedalaria com narcóticos para que eu pudesse, etc. E por aí vai. Então ele vai mostrando aqui como, se eu fosse o diabo, ilustrando como ele subverteria, conquistaria a maior nação cristã do mundo. Aspas. Então, saibam, este é um plano em desenvolvimento que foi traçado há muito tempo atrás. Lá no Abaplay, o Abaplay é uma plataforma que eu e minha esposa criamos. Nós temos aplicativo de TV, iOS, Android, tem filmes cristãos, tem filmes interessantes, tem filmes históricos, tem filmes de guerra, tem documentários autorais, documentários sobre a legalização das substâncias, documentários sobre perseguição cristã, documentários sobre fé, sobre superação, tem documentários sobre a agenda mundial, sobre geopolítica, escatologia, tem aula ao vivo, tem um espaço para a mulher, tem espaço para homens, onde nós damos aulas, ensinamos, mentoreamos as pessoas. Você é meu convidado, porque lá nós falamos sobre as etapas da subversão ideológica. Isso daqui é parte da subversão ideológica. Tomar a nação por dentro, miná-la em suas bases, é o que está acontecendo. Bom, ver o que nós vimos, como mostrei para vocês algumas imagens aqui, eles dizerem, olha, picharem monumentos, o Hamas está vindo, hastear a bandeira da Palestina, quando você olha para os Estados Unidos, isso acontecendo, aí você olha para a Europa, as marchas que estão acontecendo na Espanha, na Inglaterra, como eles dominaram através desse multiculturalismo, eles estão simplesmente dominando as estruturas da sociedade e reformulando-a com um propósito muito claro, e eu tenho conversado isso aqui com vocês já há um tempo. É fato que, quando a gente olha para essas imagens, os patriotas, os que amam a nação, só querem pagar suas contas, querem prosperar, pagar suas contas e viver bem, o número dessas pessoas é maior, as pessoas de bem, os trabalhadores, os pais de família, o número é maior. Só que essa histeria coletiva, ela faz mais barulho porque tem o apoio da mídia e tem o financiamento dos filantrocapitalistas. Nós devemos olhar para isso e nos opor. Nós devemos olhar para isso, falar, comentar, porque é importante dar notoriedade. Eu vou parar por aqui. Não deixe de compartilhar links importantes aqui embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.